Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do terceiro ano, aqui é o professor César Augusto que está falando. Espero que todos estejam bem em seus lares, né, e onde estejam, né, vendo esta aula que aqui estou gravando para vocês, tá bom? Estamos aqui de volta com a continuação do assunto de química orgânica, mais precisamente dos hidrocarbonetos. Dessa vez, hidrocarbonetos ramificados, tá bom? Aqui na turma dos terceiros anos. Sou o professor César Augusto, como eu falei, e espero que tenhamos uma ótima aula, uma ótima interação, tá bom? Só lembrando, né, que para darmos nomes aos hidrocarbonetos, sejam eles de cadeia normal ou de cadeia ramificada, é interessante que a gente tenha a lembrança, né, que o nome desses compostos é formado por três partes, né? Tem o início, que é o prefixo, que está relacionado ao número de carbonos. Aqui no ensino médio a gente vai ver até o 10º carbono. Tem o meio, que faz referência à saturação, se a cadeia é composta por carbonos que só têm ligações simples ou carbonos que apresentam ligações duplas e triplas. E tem o sufixo, que por sua vez, no nosso caso, vamos terminar todos os nomes com a letra O, porque estamos trabalhando com a função hidrocarboneto apenas, por enquanto, tá bom? Então, o nome de um hidrocarboneto é formado exatamente por três partes, tá bom? E a gente traz aqui, no primeiro momento, o composto chamado metano. É o hidrocarboneto mais simples, porque ele só tem um carbono, né? Por ele apresentar somente um carbono, ele começa com met, porque um carbono faz referência ao prefixo met. Também só apresenta ligações simples, o infixo, né? A parte do meio é an, e por se tratar de um hidrocarboneto, a terminação dele é O. Portanto, juntando tudo, fica o metano, tá bom? É um gás metano, que faz parte aí do gás natural, né? Certo? Que é extraído aí juntamente em reservas de petróleo. Tem um outro aqui, que aqui você já tem 3 carbonos, por isso que temos a referência do prefixo prop, por conta de 3 carbonos. Entre os carbonos só tem ligações simples, tem o infixo an, e a terminação, conforme eu já disse anteriormente, que é um hidrocarboneto, vai ser O. Então você junta todos os termos, os 3 termos, e você vai ter o propano, que também é um outro gás importante, né, na indústria, no cotidiano das pessoas, até porque faz parte do gás liquefeito de petróleo, que é exatamente o gás de cozinha, tá bom? Temos aqui um outro composto do gás de cozinha, que é o butano, e começa com but porque tem 4 carbonos na sua estrutura. O infixo é an, porque você percebe que só tem ligações simples entre os carbonos, e a terminação é O pelo motivo que eu já falei, que é um hidrocarboneto. Então, junta-se os 3 termos e você tem o butano, que é um gás, como eu já falei, que faz parte também do GLP, do gás liquefeito de petróleo, o popular gás de cozinha, tá bom? Então, isso aí foi só uma prévia do que nós já havíamos visto, tá certo? Mas agora a gente vai começar a ver cadeias ramificadas. E para que a gente, né, possa ter êxito nesses nomes, nesse assunto, inclusive na página 58 do livro de vocês, tem esses radicais que nós devemos estudá-los, também se chamando de substituintes. É importante que a gente vá aprendendo aos poucos o nome dele, né? Então, o mais comum é o metil, ó. Esse grupinho CH3 com uma ligaçãozinha livre é o metil. Esse que tem 2 carbonos, também com a ligaçãozinha livre, é o etil. São os mais comuns, tá bom? Que tem 3 é o N-propil, né, que tem a ligaçãozinha aqui no final. E esse também que tem 3
porém a ligação é nesse carbono do meio, ele é chamado de isopropil. Logicamente que você não vai gravar e aprender isso tudo de uma vez, mas ele está na página 58 do livro para consultar quando for necessário, tá bom? Então você tem aqui um exemplo, ó. A gente vai escolher aqui a cadeia principal, que é a sequência de carbonos. Ó, se eu escolher essa aqui como sendo a cadeia principal, vai sobrar esse carbono aqui, que é exatamente uma ramificação. E essa ramificação ou radical que só tem um carbono, nós já vimos aqui em cima que o nome dela é metil, tá bom? Então aqui você tem o metil. Nesse outro caso, você também escolhe a cadeia principal, que é a mais longa, que tem mais carbonos, e você vai ter aqui duas ramificações. Esta aqui, ó, de início, ó, que é o metil, e tem também essa outra aqui, que tem dois carbonos, que é exatamente o etil, tá bom? Então esse é o metil, só tem um, e esse que tem dois é o etil. Vocês lembram que nós falamos agora há pouco aqui, ó. Se só tiver um carbono no grupo, é metil. Se tiverem dois carbonos, será o etil, tá bom? Então, o importante é você escolher a cadeia principal. Aqui você também tem, você escolhe isso aqui como sendo a principal, e você está percebendo facilmente que sobraram dois grupinhos, né? Duas ramificações. Esse de baixo, você vai chamar ele de fenil, tá bom? Ele também está lá na página 58, 59 do livro de vocês. E este de cima já é conhecido nosso, né? Nós já estamos com intimidade com ele porque é o metil, tá bom? Então você escolhe a cadeia principal e o que sobra nós chamamos de radicais, chamamos de ramificações ou também substituintes, tá certo? E você tem aqui umas regras, né? Para dar nome aos hidrocarbonetos ramificados, certo? Que você primeiro tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a cadeia principal, que é aquela mais longa que existe, tá certo? Aquela que só tem ligações simples, etc. Você tem que enumerar essa cadeia principal, vai colocar números nos carbonos, tá certo? Onde você tem aqui umas regras a seguir, a gente vai explicar durante os exemplos, tá bom? Olha aqui, você tem aqui, letra A, número 1, né? Determine a cadeia carbônica principal, sempre a maior em número de carbonos. Então, a principal ele escolheu esta, maior sequência, e o que está sobrando é ramificação. Nesse outro caso, ele não passou direto, ó, porque se ele passa direto, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, mas ele escolheu vir, né, até aqui esse carbono e também depois escolheu esse restante, ó. Porque se ele considerar esse caminho aqui sendo mais longo, ele terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então você vem na sequência que vai te dar o maior número de carbono, e o que está sobrando será a ramificação. Aqui você tem a enumeração, que é importante você compreender essa parte também. Essa enumeração ela tem que iniciar do lado que a ramificação está mais próxima, ou a ligação dupla ou a ligação tripla. Nos nossos dois exemplos aqui, você vai pela ramificação. Você tem aqui essa ramificação e ela está mais para o lado esquerdo. Nesse outro exemplo, você tem a ramificação e você começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você tivesse começado da direita, seria 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então você vai começar da esquerda para a direita, porque a ramificação, que é essa que está sobrando aqui embaixo, está mais para a esquerda, tá bom? Então sempre é desse jeito. E você tem aqui, né, ainda reforçando o que eu falei lá em cima, ó, que o autor escolheu essa cadeia principal e começou a enumerar da esquerda. Ó, por que ele começou a enumerar da esquerda? Porque essa ramificação está mais para a esquerda. Bom, esse aqui está incorreto,
né? Ele escolher essa cadeia principal que está incorreta, por quê? Ó? Se ele escolher ela, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma quantidade de carbono desta, mas por que está errada, professor? Porque aqui só vai te dar uma ramificação. E se ele escolher dessa forma reta, vai te dar duas ramificações. Então você escolhe a cadeia principal com o critério de que ela tem que ter o maior número de carbonos e também lhe dá o maior número de ramificações, tá bom? Isso aí são os critérios iniciais. Pessoal, você tem aqui, ó, um nome, dois nomes, né, de compostos, que diz que é o 2-metilpentano. Ó, ele vai enumerar aqui os carbonos. Eu vou tentar fazer aqui para vocês, ó, carbono 1, carbono 1, esse aqui, carbono 2, certo? Carbono 2, carbono 3, eu vou só mudar aqui essa letra, né? Ó, digitei aqui novamente, carbono 1, esse aqui, o carbono 2, né? O carbono 3, carbono 4, carbono 5, são 5 carbonos, tá bom? Aqui tem 2 metil, porque está dizendo que no carbono 2 tem um metil, ó, você está vendo ele aqui para cima, esse CH3 é o metil, tem 2 metil. Pentano, porque a cadeia principal te deu 5 carbonos, tem 2 metilpentano. Esse outro aqui, pessoal, é o seguinte, ó, a gente pode enumerar também 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem 3 metil, porque no carbono 3 tem um grupo metil. E ele é pentano porque a cadeia principal tem 5 carbonos, tá certo? Então, esse outro aqui, ele começa a enumerar aqui da direita para a esquerda, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Porque essa ligação dupla está mais para a direita, então tem que começar do lado que ela está mais perto, tá bom? Esse outro aqui tanto faz, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Se você começar aqui também, 1, 2, 3 e 4 vai ser a mesma coisa, porque essa ligação dupla está no meio da cadeia. Agora aqui tem um detalhe que eu preciso fazer essa observação. Esse nome butilo-eno, ele pertence a esse composto aqui. Na hora da formatação aí, da edição, houve um equívoco, tá bom? Mas por quê? But, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. É um eno, porque depois do carbono 1 tem uma ligação dupla. E toda vez que tiver uma dupla, a terminação tem que ser eno, tá bom? Esse outro composto, esse outro nome, but2eno, faz referência a esse composto aqui, né? Eu já falei, teve um equívoco. Ó, é o but2eno. But porque a cadeia principal tem 4 carbonos, e é 2 porque depois do carbono 2 tem uma ligação dupla. Por esse motivo da ligação dupla, o composto tem que terminar em eno. Então esse aqui é o but2eno, faz referência a esse composto, tá certo? Aqui no outro caso, ó, você tem esse composto também é numerado aqui do lado esquerdo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que ele está enumerado do lado esquerdo? Porque essa ramificação ela está mais para o lado esquerdo, tá certo? Então começou aqui do lado esquerdo. Aqui só mostrando a você como é que se enumera. Você vai enumerar do lado que tem ramificação mais próximo ou do lado também que tem a ligação dupla ou tripla mais próximo. Lembrando que se tiver uma disputa entre ligação dupla e ramificação, a ligação dupla leva a melhor. Ela tem prioridade, ok? Nesse composto aqui, vamos só mostrar para vocês aqui a enumeração. Você vê que aqui tem uma ligação dupla, então devem ser enumerados daqui da esquerda para a direita. Seriam o carbono 3, o 4, o 5 e o 6. Então comecei a enumerar desse lado por conta dessa dupla ligação, tá certo?
Acontece, ó, se eu enumerar aqui, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí eu vou desmanchar aqui, porque a cadeia principal não é esta. Mas por que, professor? Ó, você pode perceber que bem aqui tem 2 carbonos. Aqui tem 2 carbonos ligados. Então aqui já tem 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 e 7. Então se eu começar daqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 e 7. É só para mostrar a você que a cadeia principal tem que ser aquela que te dá o maior número de carbonos. Se eu tivesse optado por vir reto, nós teríamos apenas 6 carbonos, tá bom? Então, nós temos aqui um exercício a ser feito e numa outra oportunidade, em breve, iremos fazer uma aula com todas essas correções, tá bom? Bons estudos, obrigado e um abraço virtual do professor César. Valeu!